Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai resolver essa questão junta da Santa Casa. Só para relembrar, meu nome é Mariana, sou plantonista aqui do Poliedro e vamos lá. Bom, esse exercício fala sobre um experimento que é realizado no laboratório, né? Você vai pegar uma massa de um certo metal M e a partir dessa massa, que eu não sei desse metal M, a gente vai conseguir determiná-la sem usar a balança, tá? Como que a gente vai fazer isso? Observou-se então que inicialmente eu testei uma massa que eu sei, 13,95 gramas de uma amostra do mesmo metal. Então, antes de eu realizar esses experimentos para amostra desconhecida, eu realizei um pré-experimento, tá? Que é coletar, então, uma massa, utilizar uma massa de 13,95 gramas da amostra do mesmo metal, e aí eu reagi com excesso de solução de ácido forte, e eu percebi que para essa massa eu produzi essa quantidade em mols de gás hidrogênio. E aí tem a reação bonitinha, né? Coloquei a reação aqui para vocês observarem ela também. Perceba que a reação já está balanceada, tá? Como é um ácido hipotético, eu só representei na forma de H+, mas o que importa pra gente é olhar o balanceamento e ela tá ok. Então, primeiro momento foi feito isso. Observe que, pela reação, pela estequiometria, eu tenho que 1 mol desse metal, tá? Esse M vai representar o metal. Então, 1 mol desse metal, ele reage formando 1 mol de hidrogênio. Como que eu posso fazer essa análise estequiométrica sem utilizar mol? Gente, sempre quando a gente fala mol, como que eu poderia converter isso aqui para um valor em massa, já que eu estou utilizando dados em massa? Não é só eu pegar a massa molar desse metal e considerar ela? Por exemplo, imagine que esse metal fosse um outro tipo de elemento, tá? Sei lá, fosse carbono, tá? Fosse um carbono aqui. Se eu falasse que um mol de carbono reage formando 1 mol de H2, eu poderia falar que, então, 12 gramas, que é a massa molar de 1 mol, né, de carbono, formaria 1 mol de H2. Então, se a gente utilizar esse raciocínio, a gente tem que olhar, então, que quando eu converto esse mol para massa, eu preciso usar a massa molar. Então, se 1 mol de metal produz 1 mol de H2, significa que essa quantidade em massa, da massa molar, obviamente, porque eu estou trabalhando com 1 mol, vai ter que produzir 1 mol de H2. Outra coisa que a gente pode pensar, se essa análise ficar estranha aqui, é que se aqui fosse 2 mols, eu teria que colocar um 2 aqui na frente, né? E multiplicar esse 2 pela essa massa molar, tá? Como essa massa molar é desconhecida, porque eu não sei qual é o metal que eu estou trabalhando, por enquanto, eu vou deixar só em termos de massa molar, tá? E coloquei massa molar sozinha, porque a proporção diz que é 1 mol de M, tá? Então, a massa molar, ou seja, 1 mol, se eu ler de outra forma, vai produzir 1 mol de H2. E quanto que foi a massa que eu coloquei do meu metal inicialmente para reagir? 13,95. Então, se 1 mol, que corresponde à massa molar desse metal, forma 1 mol de H2, 13,95 forma um 0,25. Por quê? Porque ele fala para você, ó, que quando você colocou esse valor, você produziu 0,25. Então, se eu realizar essa regra de 3, eu vou achar aqui, gente, eu vou achar justamente essa massa molar que eu não sei. Quando eu termino de realizar essas contas aqui, eu chego nesse valor de 55,8 gramas do metal. E esse valor de massa é exatamente a massa molar. Então, aqui eu já deixei anotadinho, ó. A massa molar desse metal vai ser 55,8. Como que eu vou saber, então, qual metal que eu tô falando? Perceba-se que no dado 2, né, ele colocou assim, ó, o metal M corresponde a um dos 5 metais a seguir. Então, eu tenho alumínio, chumbo, cobre, ferro e zinco. Eu vou ter que olhar na tabela periódica as massas molares desses caras e ver qual que bate com essa massa molar que eu encontrei. Quando eu fizer isso, olhando para a tabela periódica, eu vou descobrir que é o ferro, tá? Então, olhando para a massa molar, eu descubro que eu estou tratando do ferro. Beleza, se eu estou tratando do ferro, eu consigo também usar qual dado agora? O dado da densidade dele. Por que eu vou usar a densidade? Percebe que quando você coloca esse metal, que agora a massa é desconhecida e é o que eu quero calcular, num volume pré-fixado de água, os deslocamentos de volume, que no caso aqui vai ser 70 menos 50, né, que o 50 eu tinha no início, que é igual a 20, é o volume correspondente àquela amostra de ferro. Então, se eu aplicar densidade igual a massa sobre volume, eu sei o valor da densidade, porque eu sei que eu estou tratando do ferro, eu sei o valor do volume que foi deslocado, que refere-se a essa massa, né, pelo deslocamento aqui da proveta, e aí eu descubro a massa. A massa de quê, gente? A massa da amostra de ferro. Então, eu substituí aqui o valor da densidade do ferro,
Esse é o volume que foi deslocado por esse ferro que eu coloquei. Passando multiplicando aqui, eu chego nesse valor, que dá a alternativa D, tá bom? Então, só recapitulando. Eu utilizei, então, esse dado estequiométrico para encontrar a massa molar do metal que eu estou trabalhando. A partir desse dado da massa molar, eu identifico qual é o ferro, qual é o elemento que eu estou tratando, né? Olhando na tabela periódica. E aí, eu consigo tirar esse dado da densidade. Utilizando o dado da densidade e o volume do deslocamento da proveta, eu consigo encontrar a massa da minha amostra desconhecida, tá? É isso, galera. Espero que tenha ficado mais claro. Bons estudos, estamos juntos!